E olha, a literatura no Cariri paraibano, como ela é trabalhada e quais aspectos têm se desenvolvido? Vamos acompanhar na reportagem do Anderson Barbosa. A literatura é a técnica de compor e expor textos escritos, em prosa ou em versos, de acordo com os princípios teóricos e práticos. Na região do Cariri, da Paraíba, ela está bem presente na poesia. O professor Leandro Almeida destaca o seu conceito. Antes de qualquer coisa, para pensar a literatura, a gente tem que pensar no conceito e ampliar esse conceito de literatura, porque se a gente for olhar para uma tradição artística e literária no Cariri, e principalmente Sumé, a gente vê mais uma manifestação literária ligada à música, ao teatro, à poesia, ao repente. Então, assim, é pensar mais a literatura no sentido de uma maternidade. Ela tem a maternidade dessas outras expressões artísticas. Então, por exemplo, antes de uma música popular ela ser uma expressão musical, ela é, antes de tudo, uma composição em texto, né? Em texto poético para ser cantado. Uma obra teatral, ela precisa ser antes do que um texto dramatúrgico, uma poesia que vai ser declamada e performatizada. Antes de tudo, tem que ser um texto poético, né? Então, pensar essa literatura no Cariri é antes pensar essa maternidade da literatura. E também eu vejo como uma literatura mais ligada, como a gente estava falando, né, ao local. É uma literatura que tem que louvar as belezas do local. Tem que falar das dificuldades, das mazelas, dos conflitos, dos problemas. Então, é uma literatura muito que tem um comprometimento com a visão local. Tem um poeta do Cariri, né, chamado Manuel Soares. Eu gosto muito dele, que ele é de Boa Vista. E ele tem um poema chamado Cariri, que eu trouxe aqui, uma estrofe muito bela, que diz assim: bela terra que me inspira o lugar de Macambira, de Arapuá ao Cupira, de Juazeiro ao Jurema. É por lá que a Seriema corre por cima dos campos, e à noite os pirilampos focalizam a Borborema. Então veja que é um comprometimento para com o local, mostrar as belezas, a natureza, a vida, né? Também tem um outro poeta daqui de Sumé, né, que a gente conhece muito, que é o Alberto Batista, né? E ele tem um poema também que ele publicou em sua rede social chamada Sumé. E ele diz assim: que tuas lutas não sejam intrigas e as amizades se abracem plenas, a educação se transforma em vigas e não seja o pão nosso viver apenas, que as tuas ruas nos sejam fraternas e essas pessoas continuem internas, valentes, capazes, seguindo com fé. Para todos nós, assim, sem barulho, podemos gritar que temos orgulho de sermos teus filhos, honrada Sumé. Então vejam que a beleza dessas poesias é falar sobre o povo, o local, né? É uma literatura regional, mas fala do povo, da cidade. É importante isso. A literatura nunca esteve ausente ao longo do tempo. Na poesia, ela se desenvolveu bastante no Cariri. E o Leandro cita o desenvolvimento em alguns aspectos. Quanto à evolução, é um termo um pouco complicado de pensar, mas a gente tem que conceber antes de que, assim, o poeta, antes de tudo, ele é poeta hoje e sempre foi poeta, né? A condição criativa que o ser humano tem, né, essa capacidade criativa, inventiva, ela não há geografia, não há tempo para isso, não. O poeta, ele é poeta como sempre foi, desde Homero, desde Sófocles, né, Eurípides, enfim, os grandes poetas que a gente tem, né, na tradição literária. E até hoje eu vejo que há mais uma questão de uma evolução no sentido de uma liberdade de criticidade. Hoje a gente tem mais liberdade para escrever, para ler, para declarar os nossos posicionamentos ideológicos por meio de uma literatura, né? A gente tem né, assim, essa ideia de que a literatura ela é muito interventiva, né? Em algumas outras épocas, né, sempre há uma questão de repreensão a escritoras, a escritores que estão colocando uma visão sobre a sociedade, sobre a cultura, e são muitas vezes repreendidos. Então eu vejo que há mais uma questão de evolução nessa liberdade de expressão, né? E hoje a gente tem tanta literatura aí na rede social, no Instagram, enfim, tantas plataformas em que há essa possibilidade de liberdade de expressão. Então eu vejo mais uma evolução nesse sentido.
a gente tem liberdade para diversos temas, sexualidade, política, religiosidade. Então, assim, eu vejo mais nesse sentido, uma questão de evolução. O quão tão importante é a literatura, desde a poesia, música à escrita, de poemas, composições e livros? Assim, a importância assim, não tem como a gente medir, porque é muito grande, né? A importância da literatura e dessas obras realmente alcançarem a sociedade. Mas antes de tudo começa mais pelo um prazer estético da gente, um gosto que a gente tem realmente em escrever. Quem gosta vai escrever, e é importante a gente escrever histórias, né? Tem até uma frase bem interessante do Frei Beto que diz: porque as pessoas não são feitas apenas de corpo e alma, são feitas sobretudo de histórias. A gente carrega conosco, com a nossa vida, as nossas histórias. E a gente quer contar essas histórias. Mas para além dessa satisfação pessoal, a gente tem essa contribuição também social, né? Quem publica a obra literária está contribuindo para o enriquecimento social, cultural, artístico, né? É importante ter esse fluxo, né? Ao mesmo tempo que a obra literária ela é fruto de uma reflexão do escritor, né, com o seu meio, com a sociedade, essa mesma obra, quando ela é devolvida para a sociedade, ela continua esse processo de reflexão, por meio de novos leitores, né, enfim, para uma nova geração que vai ler essas obras literárias. Então é importantíssimo. No Cariri paraibano, a literatura criada é voltada exclusivamente para a região. Isso porque as abordagens são locais, segundo o professor Leandro. Eu acredito que seja uma literatura mais ligada assim, a uma ideia de resistência, né? Porque por ser uma literatura muito localista, regional, né? Não é muito interessante, entre aspas, né? para as editoras, para uma concepção mais nacional, né? Então acaba sendo um desafio para esses escritores, né? Porque é uma literatura pulsante, viva, né? Mas é muito ligada ao popular. E aquilo que é ligado ao popular tradicionalmente é muito esquecido no âmbito nacional. Então é uma literatura de resistência, né? Como por exemplo a gente tem os poetas cordelistas que escrevem os cordéis e vão vender na feira, né? Então tem poetas que vão declamar suas poesias na rádio, tem escritores que vão participar de festivais culturais, regionais, locais. Então, assim, não importa tanto o meio, né? O que importa é que ela seja viva, que ela seja pulsante e que mostre realmente as belezas, né? dessa arte literária. A gente tem, né? Assim, só para contextualizar, a dramaturga Lourdes Ramalho, né? Escritora, que a gente considera ela como uma paraibana, né? Mesmo sendo de Jardim do Seridó, né, Rio Grande do Norte, mas ela teve um comprometimento assim muito grande com a arte e com a dramaturgia, com o teatro na Paraíba, e ela teve, né, enquanto esteve viva, né, até recentemente, esse olhar muito focalizado para o Cariri, né, e ela é para mim também uma grande inspiração, como professor, como escritor, como leitor, né. Eu acho que é um grande nome para a gente estar lembrando também nesse momento. Muito bem, aí ótima fala do professor. Já teve a oportunidade de visitar a GD Farma? Vem, pois aqui é uma farmácia humanizada e que tudo o que faz é pensando em você.